Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao podcast Falar em Público Sem Timidez. Aqui eu te ensino a dominar a sua timidez e a sua expressão para que você consiga falar em público sem medo. Eu sou Elisan Correia e o tema desse episódio é: quantas oportunidades você já perdeu por não falar em público? Esse vai ser um episódio muito rápido e é uma provocação, gente. Isso aqui é uma provocação para você refletir sobre. Eu quero defender a tese de você pensar um pouquinho sobre o passado. Tá? E vamos entender então o que são essas oportunidades por não falar em público, tá? Eu separei alguns tópicos aqui e eu tenho quase certeza. Não, tenho certeza, agora é certeza, eles já tá com certeza aqui. Eu tenho certeza que você já passou por alguma delas e que se você não parou para pensar nelas, agora é o momento para você pensar, tá? Vamos entender então um pouquinho quais são essas oportunidades, tá? Chamar alguém para sair. Quantas vezes você já não deixou de chamar alguém para sair? A pessoa que tava ali na tua frente, você gosta daquela pessoa, você queria conhecer mais aquela pessoa e daí de repente você simplesmente ficou com medo, ficou com vergonha, ficou tímido, achou que não era aquela hora e aí você começou a colocar várias desculpas e tá tudo bem, são desculpas reais, é o medo que você estava sentindo naquele momento de não ser aceito, ser recusado, disso, daquilo, então você não chamou. Então esse é um medo de falar em público. Então essa foi uma oportunidade que você deixou passar porque você estava com receio, porque você estava com medo de falar em público, ok? Outro ponto aqui, ó, projeto. Quantos projetos você já não deixou de fazer, você já não deixou de aproveitar porque você estava com medo de entrar naquele projeto? Você estava com medo do novo, e o medo do novo está relacionado ao medo do fracasso. É o medo de você errar, o medo das pessoas te julgarem, falarem: o que essa pessoa está pensando, quem que ela é para ficar falando sobre isso? Você acha que eu não tive medo de vir aqui, ó, me expor na internet para falar sobre falar em público? É lógico que eu tive medo, é lógico que eu tive receio. Fiquei pensando: pô, mas o que as pessoas vão pensar? O Elisan é o cara do teatro, de repente está falando sobre falar em público, como assim? Que ferramenta é essa? Que técnica é essa? Enfim, todas as coisas novas que você faz, elas têm, a gente tem esse receio, tem esse medo de errar, esse medo do novo, esse medo de ser julgado, medo de não ser aceito, medo de fracassar, tá? Então é importante você pensar, né? Essa é uma grande oportunidade. E a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, ok? Medo de vender, né? O projeto, vender projetos ou vender em si, vender um produto, vender um serviço, se vender como um parceiro, se vender para a empresa, na entrevista de emprego. Cara, quantas vezes você já não deixou de vender algo porque você estava com preconceito? Eu sei, porque eu já tive muito esse preconceito do vendedor, preconceito de vendas. Eu sei, já passei por isso, tá, gente? Eu já passei. Já fui vendedor de porta em porta e isso me ajudou bastante. Mas para que eu pudesse fazer isso, eu tive que quebrar vários preconceitos, eu tive que quebrar vários conceitos, conceitos prévios e conceitos enraizados de que não era uma profissão boa ou de que as pessoas não estavam querendo me aceitar e tudo mais. Então, a venda, ela tá sempre relacionada ao medo de não ser aceito também, porque as pessoas não gostam de não vender. As pessoas gostam de vender. As pessoas não gostam é de não vender. Todo mundo adora receber um sim. Todo mundo, cara, você quer fazer um tal negócio? Ah, sim. Pô, você quer chamar a pessoa para sair? Se você tivesse certeza que aquilo seria um sim, você ia sem medo. Você ia, não, tô tranquilo aqui. Agora, quando tem a incerteza, que tem aquele ponto de, pô, será que eles vão me aceitar? Será que vai ser? Será que a pessoa vai querer comprar isso que eu tô vendendo para ela? Esse medo do não é gigante. E a partir do momento que você entende que ele faz parte do processo da venda, pô, fica muito mais fácil. Então, quantas oportunidades você, cara pálida, já deixou de abrir a boca para falar sobre um produto, sobre a venda de um projeto, sobre a venda de você mesmo para alguém? Quantas vezes você já não deixou isso? Isso são oportunidades. São oportunidades mapeadas, coisas que você olhou e falou assim: putz, eu não vou fazer. Ah, eu não vou lá agora porque agora não é hora, não é esse momento, talvez não seja agora, talvez isso, talvez aquilo. Então, isso são oportunidades, tá? Outra oportunidade que eu separei aqui, de bater uma foto. Quantas vezes, isso aqui é real, porque eu já passei por isso. Quantas vezes de eu olhar um lugar e falar assim: pô, que legal, vou tirar uma foto ali. E aí você não tira porque você fica com vergonha, você fica com medo. É uma oportunidade para você se sentir bem, não é uma oportunidade de negócio, ou de ganhar dinheiro, ou de um relacionamento, é uma oportunidade para você se sentir bem. E muitas vezes a gente acaba abrindo mão de esse se sentir bem, simplesmente pela paz de espírito de não ser julgado. Ah, não vou ser julgado porque se eu tirar uma foto ali, na frente daquele museu ou naquele lugar, vão rir de mim, ou vão achar isso, vão achar aquilo. Você fica tímido, você fica antecipando, fica preocupado, ansioso, e você acaba não fazendo. Por isso que é muito importante controlar esse falar em público. Isso é uma oportunidade para você se sentir bem. Pô, ali atrás, tá vendo? Lá atrás, lá em cima, ó.
aqui em cima, aqui, eu tenho uma foto minha e da Nora, lá no Cristo. Muitas pessoas vão pra lá e ficam assim, pô, mas será que eu tiro a foto? Será que eu não tiro a foto? Cara, uma coisa que você quer tirar, vai lá e tira a foto. Poxa, vai, tira. Sabe, acho que as pessoas, elas acabam colocando muita preocupação, principalmente em cima do que as outras pessoas pensam. E eu já falei sobre isso várias vezes. E eu vou te dar um soco no estômago aqui agora. Você não é tão importante assim. As pessoas não ficam pensando em você o tempo todo. Da mesma forma que você não fica pensando nos outros o tempo todo. Então para com esse preconceito, para com esse medo. É um medo irreal, eu sei, é um medo real e é um medo consciente. Beleza, tá tudo bem. Usa técnicas. Uma delas é isso, cara. Você não é tão importante assim. As pessoas não vão pensar em você o tempo todo. Então pare de se preocupar com isso. Coloca esse primeiro degrau aqui, ó, para você pisar e depois você começa a aplicar mais técnicas mais profundas, mas essa primeira coisa é a questão da vontade. Eu quero tirar a foto lá, vou lá e tiro a foto lá. Não preciso nem postar no primeiro momento, é só tirar. Só que daí você fica com vergonha das pessoas que estão em volta. Você fala, pô, mas por que as pessoas vão pensar isso, aquilo? Quantas vezes você já não passou por isso? Aquele medo de você entrar num lugar, simplesmente entrar num lugar. Não é nem para tirar uma foto, é entrar. Eu quero entrar ali para conhecer aquele museu, eu quero entrar para conhecer aquele lugar, eu quero isso, quero aquilo. Quantas oportunidades você já não deixou passar na sua frente? Você estava vendo ela ali e falou assim, não vou aproveitar isso aqui não, porque as pessoas vão me julgar, vão rir, ou alguma coisa que você possa ter colocado, não tô com a roupa ideal, eu tô feio, eu tô sujo, eu tô gordo, não é o momento. Quantas coisas você já não colocou como empecilho, a gente já falou sobre isso. Quantas coisas já não colocou como empecilho para que você não realizasse algo e tirasse o peso de você? Essa responsabilidade sua, a tua responsabilidade de que só vai lá se você quiser, é tua, tá? Então não jogue para terceiros, é o primeiro ponto, assuma. Não, eu não vou lá porque eu não quero. Eu não vou lá porque eu estou com vergonha. Aí, primeiro ponto, aceitou, beleza, show, tá valendo, tá? Outra coisa aqui, é um cargo. Tá? Você viu um cargo de liderança, você viu um cargo onde você precisava vender, onde você precisava se expor mais, ou era simplesmente uma coisa nova e você estava com medo de fracassar, medo de errar, de que as pessoas te julgassem, e você ficou aquela, putz, eu não vou aproveitar essa oportunidade. Você viu, abriu vaga, eu já vi várias vezes isso acontecer na minha frente. Abriu vaga, oportunidade para cargo de liderança e as pessoas não aproveitaram. Tava lá, abriu vaga para ir pro RH, sei lá, para algum lugar assim, a pessoa fala, putz, não, mas e se eu não passar? Pô, se você não passar, não passou. Você já não passou se você não preencher. Se você não se inscrever, você já não passou. Primeiro ponto. Então preenche. É o medo de fracassar, o medo de errar, o medo de não... Sabe? É uma coisa de não concorrer simplesmente para não ser rejeitado. Tem um pequeno amigo que tem muito isso, esse medo da rejeição. Fala, muita gente competindo, né? Ele até meio fala assim, muita gente competindo, né? Eu não vou ter meio chance. Então tá bom, você já não tem chance, principalmente se você não preencher. Se você não fizer para concorrer, você não tem chance nenhuma. Então, o que é importante aqui é você entender as causas desses medos, as causas desses receios. E o principal é o receio de não ser aceito. É o receio de você ser julgado. É o receio de você errar, de fracassar. E as pessoas têm muito essa coisa de não, preciso fazer para dar certo. No empreendedorismo tem muito isso. Nossa, eu preciso fazer minha primeira empresa e ela tem que dar certo, ela tem que funcionar. Cara, vai ver as oportunidades, vai ver os outros empreendedores. Quantas vezes, quantos nãos, quantos erros eles já tiveram antes de realizar aquele empreendimento, aquela empresa grande que ele tem. É muito assim, tá? Então entenda que existe um processo de não, existe um processo de fracasso até você ter maturidade o suficiente para você aprender com aquilo. Isso são oportunidades e muitas delas você deixa de aproveitar simplesmente porque você tem o medo de fracassar, medo de errar, medo de ser rejeitado. Esse medo de falar em público, é o medo da exposição. É um receio, é uma fobia quase que social. Você não quer fazer algo porque você está com medo do que pode acontecer depois. E principalmente é o medo do que os outros vão pensar. Não é nem o medo de se endividar, não é o medo de, putz, eu quebrei, prejudiquei muita gente, me prejudiquei, um monte de coisa. Não, é o medo de você pensar assim, pô, o que as pessoas vão pensar se der errado? O que as pessoas vão pensar se isso? O que as pessoas vão pensar se aquilo? Você começa a colocar esse pensamento, essa ansiedade, essa timidez sobre as pessoas. Você coloca essa preocupação em cima do que as pessoas estão pensando. E você deixa de aproveitar oportunidades. Você não aproveita oportunidades justamente porque você tem esse medo, esse receio de você fracassar. E tá tudo bem, é normal. E é por isso que eu falo todos os dias aqui sobre isso. Porque tá pré-instalado na sua cabeça, no seu sistema límbico, tá lá, tá escrito no seu DNA. Não se exponha, não faça isso. Não se coloque à prova, não faça. Tá escrito aqui, para você romper isso você precisa de técnica.
Da mesma forma que você tem medo do escuro. Não é medo do escuro porque o Saci vai te pegar. É medo do escuro porque você não sabe o que tem lá. É esse medo que a gente tem quando é pequeno. Não é, ai meu Deus, a gente começa a imaginar coisas porque a gente está influenciado pela nossa cultura. Mas o sistema, teu sistema mesmo, o seu sistema de segurança, digamos assim, ele fala assim, sistema de sobrevivência, ele fala assim, cara, não vai no escuro porque tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali. E aí, a partir do momento que você usa alguma ferramenta para você se livrar desse medo, que é acender uma luz, é chamar o seu pai, sua mãe, é você usar algum artifício, você começa a lidar melhor com aquele medo. Você acendeu a luz, opa, já vi que não tem ninguém aqui, então eu posso enfrentar esse medo aqui agora. Beleza? E vai. Da mesma forma funciona com falar em público. Você está falando em público, pô, eu tenho medo. Tá bom, utiliza técnica, utiliza ferramentas que vai te ajudar muito a você enfrentar esse medo. Simples assim. É fácil? Nem um pouco. Não é fácil. Eu estaria sendo ingênuo e mentindo para você se eu falar assim, é fácil enfrentar seus medos. Não é fácil. Mas é possível. E da mesma forma que é possível, é simples. Simples é o quê? É algo feito com passo a passo de uma forma simplificada. E é por isso que todos os dias eu estou aqui passando técnicas e falando sobre isso. Só as dicas que você encontra aqui já vale demais, né? Já vale demais. Você olha e fala assim, pô, beleza, essas dicas aí são maravilhosas e tudo mais. Você pode aplicar as técnicas, os conceitos no seu dia a dia e não importa para quê. Ah, eu quero para falar com a pessoa que eu gosto, eu quero para gravar um vídeo, eu quero para isso, quero para aquilo, não importa. Você está aplicando para você vencer esse medo da exposição, esse medo de falar em público, esse medo de expor as suas ideias, expor a sua persona, expor qualquer coisa relacionado a você, tá bom? Vamos lá, outro ponto aqui, ó. De falar algo, se expressar, tá? Você está numa reunião e você fica com medo de dar a tua ideia. Você está numa reunião, você fica com medo de falar, pô, não gostei daquilo, não gostei daquilo outro. E é por isso que a gente acaba tendo muita confusão, muita briga, porque a gente deixa de falar. Algo está te incomodando? Fale. Algo não está te incomodando? Fale também. O que você gostou, o que você não gostou. Por isso que é importante a gente entender a nossa comunicação. E, cara, quantas vezes, quantas oportunidades de uma família se relacionar bem, de você se relacionar bem com uma pessoa, porque vocês não falaram. Vocês até se gostavam, vocês tinham muita coisa em comum, tinha muita coisa legal, mas vocês não falavam. E aí simplesmente aconteceu. Porque vocês vão tretar, porque vocês vão brigar, porque você vai engolindo aquilo até chegar no momento que vai explodir. Então, quando você coloca em pauta, quando você coloca na mesa essa oportunidade, você enxerga como uma oportunidade, eu já vou te mostrar como que você começa a enxergar as coisas como uma oportunidade. Quando você enxerga como uma oportunidade, você aprende a lidar com ela. Quando você não enxerga como uma oportunidade, você simplesmente não faz. E são essas coisas, todas elas são oportunidades. Só que a gente coloca empecilhos, coloca desculpas para que ela não se torne uma oportunidade, tá? Outro ponto aqui, que eu separei, um emprego, tá? Você viu que a entrevista seria em grupo, ou você viu que aquele cargo, putz, tava no mesmo do cargo, né? Mas é um emprego onde você precisava começar do zero, não era nem para preencher para um cargo, era para começar um emprego do zero. Você tava lá e, pô, aquela empresa é legal, mas ali eles conversam muito, tem um ambiente muito, sabe, onde os colaboradores têm muito relacionamento, eles conversam e tem reunião todo dia, eu não quero isso, então eu já não vou entrar, já não vou fazer, já não vou lá preencher essa vaga. Quantas vezes, quantas oportunidades você olhou e falou assim, putz, emprego massa, hein, mas não é pra mim. Poxa, eu queria fazer isso, hein, mas não é pra mim. Pô, e aí você começa a juntar tudo isso, eu tenho plena convicção que você já passou por algum desses pontos. Quero gravar um vídeo, quero fazer um stories nesse lugar, quero falar com aquela pessoa, eu quero perguntar se eu estou perdida. Não, eu estou perdido, eu quero perguntar para onde que eu vou. As pessoas ficam com medo. E aí elas acabam perdendo oportunidades em cima disso. Nossa, mas que oportunidade você perde por você estar perdido? Cara, tempo, primeiro ponto. Você perde tempo. Você está viajando e você fica com medo. Tá lá, você tá num lugar onde você não conhece, e você fica com medo, fica com vergonha, fica com receio de, opa, tudo bem, você sabe me dizer onde que fica tal museu, onde que fica tal lugar? As pessoas têm vergonha de fazer isso. As pessoas têm vergonha de falar, sabe onde fica tal rua, onde fica isso, onde fica aquilo? As pessoas têm vergonha de perguntar. Como a Amanda mesmo diz, as pessoas têm medo de pessoas. E é real, e tá tudo bem, e é assim, e é sobre isso, né? Enfim, então as oportunidades, são essas oportunidades que você viu, que você deixou de aproveitar. Agora eu quero dar um pequeno, leve tapa no seu olho, tá? Um peteleco no seu olho, porque vai doer. Porque as oportunidades mapeadas, que são as oportunidades que você vê, eu tenho convicção de que elas são menores do que as oportunidades que você deixa de ver. As oportunidades que você não vê, as oportunidades em pontos cegos, oportunidades não mapeadas, são
infinitamente maior. É infinitamente maior do que as oportunidades que você vê. Por exemplo, você tá ali conversando com a pessoa e você fala, pô, essa pessoa é interessante, ela é legal. Cara, no meio dessa pessoa interessante, ela é legal, existem outras milhares de pessoas interessantes e legais. Esse é um ponto. A outra coisa é no emprego. Você tá vendo um emprego, você fala, pô, esse emprego é legal, massa, mas eu não vou aproveitar essa oportunidade e tudo mais. Ok. Quantos outros empregos legais e massa não tem por aí também? Outra coisa, eu quero bater uma foto naquele stories. Beleza, quero fazer um stories naquele lugar. Aí você, pô, beleza, esse lugar aqui é massa para fazer um stories. Mas quantos outros lugares não é massa para que você possa fazer um stories, para que você possa compartilhar algo? Pra você tirar uma foto para você ter aqui na tua parede, de lembrança. É um momento legal, um momento onde você, pô, gostei desse momento, vou eternizar ele numa foto. Essas oportunidades, cara, elas são infinitamente maior. Cara, é muita oportunidade. É muita, 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 muita oportunidade. E quando você passa a controlar o seu medo, a controlar a sua timidez e a sua expressão, você começa a observar a oportunidade em tudo quanto é lugar. É como se você colocasse um filtro de realidade. Cara, é maluco de ver. Você fica igual um louco. Você fica olhando assim e você fala, por que essa pessoa não está aproveitando essa oportunidade? Por que essa pessoa não está gravando vídeo sobre o produto dela? Que produto massa. Por que ela não grava vídeo sobre o processo de criação? Por que ela não faz isso? Por que ele não aproveita e não faz isso? Por que ele não fala isso? Por que ele não faz isso? E você fica assim, cara, por quê? Por quê? Por quê? E você fica naquela assim, olhando os outros e fala que não, deixa os outros, deixa eu fazer o meu. E aí você começa a criar coisa pra você. Mas antes você sempre vai observar os outros, porque a gente vê muito mais, né? Você consegue dar pitaco sobre relacionamento, sobre situações dos outros primeiro, né? Você pode estar enfrentando a mesma situação que aquela pessoa. Você vai conseguir dar pitaco na situação dela, porque você está de fora. Quando você está de fora, você não assume o risco que ela está assumindo. Então é mais fácil de você ver. Quando você assume o risco, você já pondera. Tem coisas que você já nem, opa, isso aqui já não quero fazer. Então, quando você começa a observar mais oportunidades, você fica doido. Sério, você fica assim, você fica, caraca, cara, eu acho que eu vou fazer isso. Não, acho que eu vou fazer aquilo. Por quê? Porque você não toma suas decisões baseadas nos seus medos. Você toma suas decisões baseadas nas suas vontades. E quando você passa a entender que você tem muito mais vontade do que necessidade, você acaba se tornando uma pessoa brilhante, digamos assim. E não brilhante no sentido, nossa, que inteligente. Não, brilhante no sentido, cara, eu vou fazer isso. E a pessoa olha e fala, nossa, que ideia legal. Cara, essa ideia sempre esteve ali. Você só conseguiu perceber ela agora porque você está com um filtro diferente. Você está observando o mundo de uma forma nova. Observando as coisas de uma forma diferente. E é justamente sobre isso, tá? Principalmente quando você quer falar em público e você sabe que falta algo pra você. Você tá ali, você vê assim, putz, eu queria falar com aquela pessoa, mas eu não sei o que eu vou falar. Você não tem controle sobre a sua expressão. Você tá ali e você fala assim, pô, eu queria preencher aquela vaga, mas eu acho que eu não tenho os requisitos necessários. Você não tem controle sobre a sua expressão, porque é muito mais vendável do que você acha. Se alguém está procurando uma vaga, se alguém abrir uma vaga na empresa, é porque aquela empresa precisa. E se ela precisa e você preencher os requisitos, entender quais são as necessidades dela, vai ficar muito mais fácil de você preencher. Da mesma forma vai funcionar com relacionamento, da mesma forma vai funcionar com empresa, da mesma forma vai funcionar com reunião, com falar com alguém que você gosta, com gravar um vídeo, com qualquer coisa. Quando você começa a perceber as oportunidades, fica muito mais fácil para você aproveitá-las. E outro ponto, às vezes a gente coloca empecilhos nessas oportunidades. A gente fala assim, cara, quer saber? Isso aqui não é uma oportunidade. Vou te dar um exemplo muito mais palpável. Você compra no mercadinho perto da sua casa por conveniência, porque é mais perto. Então, todas as oportunidades existem benefícios. E quando você não faz algo, é porque os benefícios não superam os prejuízos. Então, vamos pensar. Eu quero ir no mercado perto de casa. Pô, beleza, mas o mercado perto de casa talvez seja mais caro do que o mercado principal, aquele mercadão grande, onde você consegue ter mais ofertas. Mas aí você começa a ponderar. Quais são os benefícios e quais são... Só que você não faz isso de uma forma consciente. Eu vou fazer aqui, não, eu vou ali. Cara, você simplesmente fala, é perto, eu preciso comprar uma coisinha, preciso ir lá comprar duas coisinhas. Não vai fazer uma compra do mês, digamos assim. Então, os benefícios são maiores. Você não vai ligar o carro, não vai pegar um Uber, não vai fazer isso, vai até lá o mercado principal para daí você comprar um pão. Você não vai fazer isso. Então, os benefícios de ir ali naquele mercado mais perto para comprar um pãozinho é muito maior do que os benefícios de você ir lá longe para comprar um pão, mesmo lá sendo mais barato. Por quê? Porque a questão do tempo, você começa a colocar coisas, você começa a mensurar.
Da mesma forma funciona com as oportunidades. Por que você não fala com aquela pessoa que você gosta? Ou por que você não dá a tua ideia na reunião? Ou por que você não fala daquele jeito que você gostaria de falar? Porque você colocou os prós e os contras. E os contras venceram. Sempre os contras vencem quando você não toma uma atitude. Pode ser qualquer coisa, mas você entende. Cara, o seu sistema límbico, ele precisa comunicar com o seu neocórtex. E ele vai falar de uma forma que você entenda. De uma forma que você não saia mal. Ele não quer falar assim, você foi frouxo, digamos assim, com aspas enormes, tá? Você não quis, não foi covarde, não quis enfrentar aquela situação. Não vai falar desse jeito, porque você vai ficar mal. Pô, quem gosta de ser assim? Ninguém gosta de ser taxado desse jeito. As pessoas, elas têm medo, elas têm receio, e é normal você ter medo. Porque é teu, é sistema da tua defesa. É seu sistema de sobrevivência, falando pra você, não se exponha, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. E aí quando você coloca os prós e os contras vencem, você não faz. Vamos dar um exemplo. Você tá querendo falar com aquela pessoa. Cara, você gosta muito daquela pessoa e você queria chamar ela pra sair. Cara, você não vai falar com ela porque os teus contras venceram. Ah, não é o momento. Ah, eu tô feio. Ah, eu tô fedido. Ah, isso, eu não tô preparado. Ah, ela tá com um monte de gente em volta. Ah, ela vai dizer não. Ah, e você começa a colocar um monte de peso em cima. E, lógico, essa balança sempre vai vencer pro lado negativo. Porque você colocou os pesos no lado negativo. Agora, se você começa a vender essa ideia para transformar ela realmente numa oportunidade e você enxergar os benefícios daquilo, por que eu vou ver nesse momento? Pô, ali ela tá conversando, ela tá feliz. É aquele momento de você conversar, aquilo... Cara, eu não sei. São técnicas de sedução? Eu não sei. Não sei as técnicas de sedução. Eu só entendo que você precisa colocar os benefícios a ponto dele se tornar uma oportunidade. Porque tudo é uma oportunidade. Você transforma ela em uma... Você consegue transformar ela em uma coisa ruim naquele momento ou em uma coisa boa. De se aproveitar ali, naquele momento, ou não. Na mesma coisa funciona com uma venda. Alguém compra uma coisa porque ela teve segurança em comprar aquilo. Você comprou, você foi de novo lá no mercadinho, porque é mais seguro para você ir no mercadinho que você conhece do que você ir num lugar onde você não conhece. Ou num lugar muito longe, sendo que você já conhece o pão dali, ou você já conhece a bolacha, o biscoito, qualquer coisa. É muito melhor para você porque você entende a procedência. E o objetivo de vendas é começar a mostrar a procedência. Cara, é super importante você entender que as nossas decisões, elas são muito mais baseadas no nosso sistema emocional do que no nosso sistema racional. O racional, ele só transparece aquilo que o emocional tomou decisão. O emocional tomou decisão e você vai justificar com algo. É da mesma forma aquele exemplo que eu falo, pô, se tá calor, você quer comprar um sorvete, você vai justificar, pô, tá calor. Ah, eu quero comprar porque eu tô com sede, eu quero comprar porque isso, eu quero comprar por causa daquilo. Você justifica. Você vai justificar. Dificilmente alguém faz algo e fala assim, porque eu quero. Porque eu quero. Eu tô começando a ter essa noção, tô começando a utilizar isso pra mim. Por que você fez tal coisa? Ah, porque eu quero, porque eu quis. Não preciso justificar. Da mesma forma que é aquele velho ditado, você não precisa justificar algo pros seus amigos porque não precisa. E você não precisa justificar algo pros seus inimigos porque eles não vão entender. Inimigo, nesse ponto, entenda como você quiser. Mas as pessoas que você não bate muito, que você não gosta e tudo mais, todo mundo tem, né? Mas enfim, entenda que você não precisa justificar tudo. A partir do momento que você começa a observar as coisas com os olhos treinados para você ver oportunidades, você enfrenta aquilo. Porque quando você não faz algo, é porque você estava com medo de ser julgado, medo de errar, medo de fracassar, medo de qualquer coisa que está relacionada à exposição, ao pensamento dos outros. O que os outros vão pensar? Meu Deus do céu, e se eu for gravar um vídeo e tropeçar? E se eu for falar aquela pessoa e cair? E se eu for falar aquela pessoa e travar? E se eu for dar minha ideia na reunião e ninguém gostar? E se eu for fazer aquele entrevista de emprego e não gostarem de mim? E se eu for isso? E se eu for aquilo? E você começa a colocar coisas, empecilhos. Então o lado da balança pro negativo sempre vai pesar mais. Quando você começa a ponderar e começa a colocar coisas positivas, aquilo se torna realmente uma oportunidade. E é por isso que você faz. É por isso que você está no seu emprego, é por isso que você falou com a pessoa que você gosta, é por isso que você enfrentou a exposição. Porque você colocou pontos positivos naquela coisa, naquele negócio, que é uma exposição naquele momento, tá? Vou gravar um vídeo. Pô, pra gravar um vídeo, cara, é difícil. Eu sei, eu já tive um trauma muito grande. Eu quero falar sobre isso algum dia aqui. Sobre câmera. Eu tinha um trauma enorme. Da mesma forma, eu já vi vários alunos meus morrendo de medo para gravar um vídeo. E tá tudo bem. E é normal. E é assim que funciona. Tá? E tá tudo bem e é sobre isso. Por quê? Quanto mais você dominar a sua timidez, mais você dominar a sua expressão, você consegue controlar ainda mais esses medos.
e são medos que te impedem de aproveitar oportunidades. Pode ser oportunidades mapeadas, ou oportunidades que você já viu, você falou, eu quero falar com aquela pessoa, eu quero dar minha ideia na reunião, ou pode ser coisas que você não mapeou ainda. Pode ser coisas tipo assim, eu quero gravar, pô, eu tô aqui, minha empresa não tá vendendo. O que você acha de falar sobre os benefícios dela para os outros? O que você acha de, sabe, mostrar como que funciona o teu processo de trabalho, como que funciona o seu processo para criar esse produto, para criar aquele serviço, para as pessoas entenderem como que funciona aquilo. As compras são baseadas em quanto menos você diminui o risco, maior é a oportunidade para as pessoas. É da mesma forma que funciona para você comprar no mercadinho perto. Você está diminuindo o risco. É perto, tá aqui, já conheço. E é uma coisinha pequena, não estou comprando um carro no mercado. Estou comprando um pão. Se eu for perder, eu vou perder R$1 do que eu poderia comprar lá num outro lugar. As pessoas não medem. Tem coisas que você coloca na balança e fala, realmente, o tempo que eu vou gastar para ir em outro lugar não vai ser tanto assim, então eu vou ali. Então, quando você começa a mostrar as oportunidades, você começa a mostrar os benefícios, porque você assumiu esse risco de se expor, porque é um risco. Toda vez que você está se expondo, você está ali num holofote pronto para te julgar. Pronto para falar, não gostei de você, não aceitei você, está falando de uma forma errada, isso, aquilo. E as pessoas falam e está tudo bem, porque você também julga. Né? Isso é o nosso sistema de defesa, é o nosso sistema de seleção. A gente escolhe muitas coisas referente a julgamento. E julgamento nem sempre é ruim, tá? Você está julgando algo, e pode ser algo bom ou pode ser algo ruim. Você está julgando, você está olhando, você está analisando, você está falando, pô, ó, o que essa pessoa está falando é interessante. Ou não, o que essa pessoa está falando não é interessante, então não quero mais ouvi-la. Só que, quanto mais você dominar a sua timidez, mais você dominar a sua expressão, mais oportunidades você vai começar a aproveitar. E essas oportunidades vai desde um relacionamento, desde você falar, se abrir com a pessoa que você gosta, de você ter um melhor relacionamento com aquela pessoa, até você ganhar mais dinheiro no seu emprego, até você conseguir viver bem no seu emprego, porque você transformou o seu ambiente de trabalho. Você falou, cara, eu não gosto desse tipo de coisa aqui no meu ambiente de trabalho, o que você acha da gente mudar? Pô, eu gostaria que fosse assim, pra você tá tudo bem? Então tá bom, então vamos fazer desse jeito que assim fica melhor. Você começa a dar a sua opinião baseada naquilo que você sente. Você para de deixar, olha, você para de deixar de dar a sua opinião. Você começa a dar a sua opinião sobre as coisas que te incomodam, sobre as coisas que te deixam negativo, sobre aquelas coisas que você fala assim, pô, poderia melhorar? Poderia, mas eu não quero arriscar, né? Vai que não aceitem, vai que não gostem, vai que isso, vai que aquilo. E não é coisa de ser chatão, não. Não é, nossa, pra tudo eu ter uma opinião. Não precisa disso. Não é pra tudo ter uma opinião. É você observar e ver as oportunidades que tem à sua volta. Quando você começa a falar em público, e falar em público não é só dar uma palestra, quando você começa a entender que você é muito mais cercado de relacionamento do que você pensa, toda hora você se expressa, toda hora você está interpretando algo, alguém falou alguma coisa para você e você está interpretando, às vezes pode não ser uma coisa tão clara, assim, alguém falou alguma coisa pra você e você só simplesmente respondeu, e daqui 20 minutos você vai pensar, pô, mas será que ela falou aquilo mesmo? Ou será que o que ele quis dizer com aquilo? Quantas vezes já não aconteceu isso com você? De você tá falando e você parou daqui 20 minutos e falou, o que fulano quis dizer com aquilo? E aí você começa a ter uma interpretação maior sobre aquilo. Só que quando você trabalha isso antes, no momento que fulano fala aquilo, você já abre um leque de interpretação. Você começa a analisar e ver qual interpretação que é. Como que você soluciona esse leque de interpretação? Perguntando pra pessoa, não entendi, você quis dizer isso? Sabe, não de uma forma agressiva, não de uma forma rude, não de uma forma gratuita, sabe? Aquela agressão gratuita, sabe? Aquela coisa tipo, não entendi o que você falou com isso, o que você quis dizer com isso? Não é assim. É realmente perguntando, desculpa, eu não entendi. Você quis dizer isso? E você pergunta pra pessoa com um viés de confirmação pra ver se é aquilo. Ela vai entender, não, desculpa, você entendeu errado. Não é isso que eu quis dizer outra coisa. E ela vai explicar o ponto de vista dela. Você vai melhorar muito mais a tua comunicação quando você faz isso, tá? Tudo isso são oportunidades que você pode aproveitar, que você pode aplicar no seu dia a dia. Isso é uma ferramenta. É uma ferramenta, você não está enganando ninguém, você não está tentando controlar ninguém, você simplesmente está melhorando a interpretação sua e a dela sobre algo. E isso é fundamental para que vocês possam ter um excelente relacionamento, tá bom? Gente, esse é um episódio rápido. Nossa, 30 minutos falando. Falei que seria um episódio rápido, desculpe, mas enfim. Esse é um tema muito grande sobre oportunidades. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você quer ver por aqui. Quais são os próximos episódios que você gostaria de ver, que eu estou aqui para te ajudar. Ontem eu fiz um episódio só sobre uma dúvida de um ouvinte. A pessoa mandou a dúvida, eu fiz um episódio inteiro, 35 minutos, sobre a dúvida dele. Então vai lá, escuta, tá lá no YouTube, tá no Spotify. E esse daqui já está no Instagram, tá bom? Gente, um beijo,
Fica bem, tá? Fica bem e até amanhã às 9 horas da manhã. Tchau, tchau.